E aí, gentes? Tudo bom com vocês? João Guedes, o perambulista, de volta aqui na área. Gente, hoje eu tava dando uma olhada no mercado de uma maneira geral, vendo o quanto foi produzido esse ano aqui no Brasil, dando uma olhada no que está acontecendo na Índia, na China e na Europa de uma maneira geral. E uma coisa me chamou a atenção. Eu não vou falar de números hoje porque não, ou pelo menos não nesse vídeo, porque eu ainda não consolidei todos. Mas uma coisa me chamou muito a atenção. Que está havendo uma união de fabricantes europeus, indianos e chineses para a produção de motos, de novas motos. Os fabricantes europeus que são mais premium, né? Como por exemplo BMW, KTM, Husqvarna e GasGas, junto com a americana Harley Davidson, eles estão se unindo a diversas fábricas chinesas e indianas. Como por exemplo, a BMW com a TVS, que deu origem à GS 310R e a 310R, a G310R. A KTM, Husqvarna e GasGas com a Bajaj. A Hero com a HD, com a Harley Davidson. E a QJ Motors também com a Harley Davidson. Sendo que a QJ Motors também comprou a Benelli na Itália. Então já tem mais uma unida, né? Que no caso não foi uma união, foi uma aquisição. Mas a QJ Motors também se reuniu com a HD para criar a X350 e a X500. E no caso da Hero, a X440, que são motos de baixo custo e baixa cilindrada, para atrair um público mais jovem e menos endinheirado para essas marcas. E também essas marcas, elas deram origem a motos próprias, tá? Que de certa forma concorrem com essas motos fruto dessas uniões aí. Como por exemplo, Dominar 200 e Dominar 400 da Bajaj, que são baseadas na KTM Duke 200 e na 390, que o motor da Bajaj é 373 e ele é baseado nesse motor também. Para mudar cilindrada nesse nível é só uma questão de usinagem. A Hero, que fez a Harley Davidson X440, ela está lançando agora em poucos dias a Maverick 440. Ou seja, é o mesmo motor, tudo igual. E a TVS, ela lançou já no ano retrasado a Apache R310, que é baseada na BMW. Então, isso daí tem um benefício interessante, tá? Que faz com que as indianas e chinesas elevem o seu nível de qualidade.
Porque se vocês se lembrarem bem da primeira vez que as motos chinesas chegaram aqui, que chegaram com um preço excelente, parecia uma moto muito boa, só que em pouco tempo estava no ferro velho. Diferente de hoje, tá? Que, por exemplo, a Royal Enfield, ela começou como sendo uma marca inglesa, ela estava indo para o buraco. Os indianos chegaram na Inglaterra, compraram a marca com todos os direitos intelectuais, tá? Trouxeram para a Índia e reviveram essa marca. Reviveram no sentido de deixá-la saudável financeiramente, tá? Porque ela nunca parou de fabricar. Se eu não estou enganado, é a única marca de motos com mais de 100 anos. Se não me engano, ela está com 120 anos, se não for um pouco mais. Mas voltando aqui, isso é uma, como eu falei, isso é uma coisa que pode ser boa e também pode ser muito ruim. Por quê? Porque essas motos que foram desenvolvidas em parceria com os fabricantes indianos e chineses, elas continuarão sendo fabricadas nas plantas industriais destes fabricantes. Não é um projeto que você pega e leva de volta para a Europa ou para a América do Norte. Esses projetos vão ser fabricados lá e trazidos para a América do Norte e Europa. Isso não é bom porque, de uma certa maneira, você está exportando emprego. Porque uma vez que você não está trazendo esse projeto para ser fabricado no seu país, você está deixando de empregar uma boa quantidade de gente. Então, eu não sei se isso, economicamente, é uma boa para o continente europeu ou para o continente norte-americano. Porque essas motos poderiam estar sendo fabricadas no México, Estados Unidos ou Canadá. Poderia estar sendo fabricadas na Áustria. A Itália continua. A Itália continua fabricando com a Benelli. Mas a Áustria, por exemplo, já não vai ter. A Alemanha também. Que são os dois europeus, né? São os dois players grandes europeus que estão fazendo isso. Então, começa a se tornar uma coisa perigosa. Porque uma vez que você exporta emprego, você não importa de volta. Começa a se tornar uma situação complicada. A partir do momento em que você está dependendo de mão de obra externa e de políticas industriais externas. Por que isso complica? Porque hoje a China e a Índia estão crescendo a passos largos. Porque eles têm uma política industrial um tanto quanto predatória para empresas fora dos próprios mercados, tá? E isso, eles vão ocupando espaços, porque estão exportando muito. Só
Só a China de exportação, ela exporta o triplo do que a gente produz aqui em um ano. Só de exportação, fora o consumo interno. Tá? E a Índia é praticamente isso também. Ela praticamente, o que nós consumimos de moto aqui durante o ano, eles exportam. Só de exportação. Sem contar o mercado interno. Isso é bom para eles? Ótimo para eles. Isso é bom para a China, é bom para a Índia, que estão economicamente crescendo, estão gerando empregos, estão melhorando o padrão de vida do povo local. Embora a concentração de renda na Índia ainda seja um absurdo, mas isso é uma outra conversa. Mas, alguma hora esse bolo vai começar a ser dividido. E isso vai ser bom para eles. Porque na hora que o bolo começa a ser dividido, o país cresce mais rápido ainda. E por que isso não é bom para a Europa? Porque a Europa, ela vai tanto a Europa como a América do Norte, de uma maneira geral, tá? Vão se concentrar no setor de serviços. A agricultura deles não tem para onde se expandir. Então, e a indústria, boa parte dela já foi exportada nos anos 80, 90. Algumas delas estão voltando agora, porque perceberam que se não houver indústria e não houver emprego de qualidade, eles vão para o buraco, porque mais sai dinheiro do que vem. E essa história de eles vão prestar serviços, legal. Eles têm um bom sistema educacional para formar prestadores de serviços em todas as áreas. Só que esses mesmos prestadores de serviços, que são bons em todas as áreas, também estão sendo formados na China, na Índia e em outros países do BRICS, inclusive aqui. Que se não tivesse sido destruída a nossa engenharia pesada, que era e é muito competente no Brasil, nós estaremos muito melhor do que estamos hoje. Mas, enfim, serviços de engenharia, serviços de informática, internet, esse tipo de coisa, tanto a China como a Índia estão muito bem obrigados. E podem concorrer muito bem com a Europa e a América do Norte de uma maneira geral. E por que eu estou falando tudo isso? Porque a partir do momento em que você concentra determinado produto em determinada área, aquele produto que é feito naquela determinada área, o preço é imposto. Não é mais concorrência. Eu cobro, você paga e não me enche o saco. E até esse pessoal ser combatido com um volume e qualidade igual, não é em 1, não é em 2, não é em 5 e não é em 10 anos. Então, é por isso que eu coloquei esse vídeo hoje. Eu achei que era uma coisa boa para nós sermos críticos e pensarmos em algumas políticas que foram adotadas nos últimos governos e que não estão sendo muito modificadas no atual. Eu estou falando isso sem partidarismo.
tá? Não me interessa se foi Temer, Collor, Bolsonaro, Lula, não importa. Eu estou falando de governo, Estado, com E maiúsculo, que independe do governo. Tá? E as nossas políticas de Estado do setor industrial não estão boas, precisam ser revisadas. Nós precisamos atrair joint ventures e não simplesmente empresa para cá. Porque numa joint venture, se a empresa que veio se aproveitar das melhores condições aqui resolver que já não é tão interessante permanecer aqui, o conhecimento fica. Que é o que a China faz. E é o que a China sempre fez desde que resolveu industrializar o país. China tem os problemas políticos dela, isso daí não é o caso. O que eu estou falando é de grana. O que eu estou falando é de desenvolvimento do país. E nós precisamos repensar isso. Porque a nossa política industrial, ela está muito deficiente. Nós deveríamos aproveitar, justamente agora que o BRICS está se tornando forte, para trazermos essas joint ventures para cá. Em todos os aspectos. Automobilístico, eletrônico, o de moto, tudo que você possa pensar. E se ainda fôssemos um pouco mais a fundo, que não tem nada a ver com moto, mas tem a ver com moto também, até criar no BRICS, uma agência espacial comum. Cada um tem uma especialização muito boa, que poderia fazer com que essa área também se desenvolvesse muito rápido. E eu falo disso pelo seguinte: 99% do que é aprendido na indústria espacial e aeroespacial acaba chegando para o consumidor final. Se você tem micro-ondas hoje, se você tem fralda descartável hoje, se você tem aquele crepe para roupa, isso daí tudo saiu do programa espacial. Então, a gente tem que pensar sim num futuro industrial de longo prazo, que seja uma política de Estado, não de governo. Que a gente dê incentivos agora para no futuro esses incentivos se retornem para nós de uma maneira positiva e não negativa como está acontecendo na Europa. E não negativa como está acontecendo na América do Norte como um todo. Isso é uma coisa para a gente pensar e ver nas próximas eleições quais os candidatos que encaixam nisso. E, gente, eu nunca vou me candidatar a nada, tá? Nem a síndico de prédio. Então, tô fora. Mas a gente tem, sim, alguns candidatos que têm esse tipo de visão e que vale a pena a gente dar um empurrãozinho a mais. Porque essa união de fabricantes, ela é boa agora. Mas eu não sei se daqui a 10, 15, 20 anos vai ser uma coisa interessante. Gente, é isso aí. É a reflexão de hoje para vocês.
tá? Pensem nisso. Procurem candidatos que se encaixem nesse perfil desenvolvimentista, que isso é muito importante para nós. A gente não pode ser só um vendedor de produto primário, nós temos de ser muito mais do que isso. A gente tem uma indústria muito diversificada e podemos diversificar mais. Ok? Gente, por hoje é só. Eu quero deixar essa reflexão para vocês. Cuidem-se, cuidem de quem vocês amam e até a próxima.